não houve divergência na condenação. E o que pressupõe o cabimento dos embargos infringentes é a não unanimidade na condenação. Polícia Civil realiza operação para combater milícia no Rio de Janeiro. O incentivo à presença feminina na política constitui ação afirmativa necessária, legítima e urgente. Garantir a universalização da educação e estes temas com um diálogo multidisciplinar, com a sociedade civil também participando. Nós somos eleitores, né? Na minha comunidade, todos nós votamos. Olá, boa tarde. Boa tarde. O ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, será ouvido agora à tarde na sede do Tribunal Regional Federal da 2ª Região sobre o suposto uso abusivo de algemas durante a transferência dele para Curitiba, em investigação determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Na semana passada, a 2ª turma do STF determinou que Cabral voltasse ao Rio de Janeiro e que fosse realizada uma investigação para apurar eventual abuso de autoridade no uso de algemas. Deve ser julgado hoje à tarde o recurso do ex-ministro José Dirceu contra a condenação em segunda instância a mais de 30 anos de prisão na Operação Lava Jato. A repórter Evne Araújo tem mais detalhes sobre esse julgamento. Olá, Evne, boa tarde. Oi, Rafaela, boa tarde. Bom, a análise desse recurso vai ser daqui a pouquinho, às 1h30 da tarde, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em Porto Alegre. José Dirceu foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa no processo que investigou irregularidades no setor de serviços, na direção de serviços da Petrobras na Operação Lava Jato. O ex-ministro responde esse recurso, aguarda esse recurso em liberdade após decisão do Supremo Tribunal Federal de que ele aguardasse a análise desse recurso em liberdade porque revogou a prisão preventiva dele. Rafaela. Obrigada pelas informações, Evne. Agora com você, Cadu. Obrigado, Rafaela. O plenário do Supremo Tribunal Federal deve retomar daqui a pouco o julgamento do recurso de habeas corpus do deputado federal afastado Paulo Maluf. O julgamento começou ontem. O deputado foi condenado a mais de 7 anos de prisão em regime fechado por lavagem de dinheiro. Na sessão dessa quarta-feira, os ministros Edson Fachin, relator do caso, Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber e Luiz Fux votaram que não cabe julgar mais um recurso, chamados embargos infringentes, apresentado pela defesa do deputado federal afastado Paulo Maluf. Um dos argumentos é que a condenação de Maluf na primeira turma foi por unanimidade. O presente caso demandou solução idêntica. A manifesta inadmissibilidade dos embargos opostos na esteira da jurisprudência que considero prevalente até este momento, ao menos nesta Corte, revelou este caráter de inadmissibilidade dos embargos infringentes. Enquanto não mudarmos o regimento, o que talvez seja uma boa ideia, cabem embargos infringentes de decisão da turma. Também invoco, como o eminente relator o fez, o princípio da taxatividade recursal, sob pena, inclusive, e renovo o meu pedido de vênia aos que entendem de forma diversa, de indevido alargamento do campo de abrangência do artigo 333 do Regimento Interno. A conclusão da turma foi, por 5-0, votaram pela condenação. Então, não houve divergência na condenação. E o que pressupõe o cabimento dos embargos infringentes é a não unanimidade na condenação. Já os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski consideraram que o voto do ministro Marco Aurélio favorável ao réu em um ponto do julgamento durante a ação penal permite à defesa apresentar mais um recurso. Eu sou pela ampla admissibilidade deste recurso. Logo, tomando por base os fundamentos de meu voto, e esse raciocínio argumentativo, tenho como admissíveis os embargos infringentes na espécie. O nosso método de votação e a ausência de um dispositivo específico faz com que seja analisado como uma preliminar. Mas, na verdade, é uma preliminar já de mérito, não é uma preliminar ao mérito. Em matéria de interpretação de direitos individuais, deve se adotar uma perspectiva
de ampliação e não de restrição. O julgamento foi suspenso e retorna nesta quinta-feira com os votos dos ministros Gilmar Mendes, Marco Aurélio, Celso de Mello e a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Veja agora a pauta de hoje do plenário do Supremo Tribunal Federal. Temas sobre servidores públicos abrem a pauta de julgamentos. O primeiro deles é uma ação direta de inconstitucionalidade que discute a possibilidade de compensação entre o regime geral de previdência social e os regimes de previdência dos servidores da União, estados, Distrito Federal e municípios. Do estado de Rondônia, a outra ADI. Esse processo trata da aposentadoria de servidores públicos civis e militares do estado e abrange a aposentadoria integral por paridade. A principal alegação é de violação aos princípios do equilíbrio financeiro e altarial e de ausência de fonte de custeio. O terceiro item da pauta trata de poder judiciário e funções essenciais à justiça. É um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida sobre a reforma e perda de patentes de policiais militares. O que está em discussão é a competência dos tribunais de justiça estaduais para analisar este tipo de situação. Fechando a pauta de julgamento, outro recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, que será retomado com o voto vista do ministro Ricardo Lewandowski. O processo trata de correção monetária de saldos do FGTS. Para mais informações sobre a pauta de julgamentos, basta acessar o site do Supremo Tribunal Federal, stf.jus.br. Você vai acompanhar a sessão do Supremo Tribunal Federal logo mais, comigo e com a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto. É a partir das 2h da tarde e eu conto com a sua audiência. Justiça determina mandados de prisão e busca e apreensão contra integrantes de uma milícia no Rio de Janeiro. E quem tem mais informações é o repórter Gabriel Ciafrei, que fala agora ao vivo com a gente. Gabriel, boa tarde. Oi, Rafaela. Boa tarde para você, boa tarde a todos. A operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro se concentra no município de Nova Iguaçu e também na zona oeste da capital. De acordo com as investigações, os milicianos cobravam taxas de comerciantes e também exigiam pagamentos pela exploração de vários serviços, como, por exemplo, venda de botijões de gás e também serviços de internet e TV a cabo. A operação de hoje cumpre 51 mandados judiciais, 29 de busca e apreensão e 22 de prisão. Até agora, pelo menos 8 pessoas já foram presas. Rafaela. Obrigado pelas informações, Gabriel. A Polícia Civil e o Ministério Público do Maranhão cumpriram mandados judiciais e de prisão e também de busca e apreensão em São Luís e na cidade de Santa Quitéria. A operação é para combater fraudes à licitação na Prefeitura de Santa Quitéria. A empresa contratada para prestar serviço de manutenção e locação de veículos não tem carros registrados e nem funcionários. A Prefeitura chegou a pagar mais de R$3,2 milhões para a empresa que, segundo o Ministério Público, não prestou o serviço contratado. 6 pessoas foram presas e uma está foragida. Superior Tribunal de Justiça nega recurso de jornalista em ação contra o senador do PMDB do Paraná, Roberto Requião. A decisão foi unânime na quarta turma. A jornalista Joyce Hasselmann pedia danos morais contra o senador Roberto Requião, do MDB do Paraná, por ofensas que ele teria feito a ela após a divulgação de uma reportagem em que a jornalista acusava o senador de supostas irregularidades no processo de compra de 22 mil TVs para escolas públicas em 2007, época em que Requião era o governador do estado. Em primeira instância, o juiz determinou o pagamento de R$25 mil a título de danos morais, mas o Tribunal de Justiça do Paraná reformou a decisão por entender que as declarações do então governador podem ter gerado contrariedade e insatisfação, mas não um dano moral indenizável. A jornalista recorreu ao STJ, onde o relator, o desembargador convocado Lázaro Guimarães, em decisão monocrática, rejeitou o recurso. A quarta turma manteve a decisão do relator e negou o pedido de indenização. E você vai ver no próximo bloco do Jornal da Justiça. Constituição Federal garante direitos civis e políticos aos índios. Nós somos eleitores, né? Na minha comunidade, todos nós votamos.
As mudanças no Código de Trânsito que aumentam a punição para motoristas embriagados ou drogados que causarem mortes no trânsito começaram a valer hoje. A alteração define que motoristas enquadrados na Lei de Trânsito por homicídio culposo, que é aquele sem intenção de matar, cumpram pena de 5 a 8 anos de prisão, além de ter o direito de dirigir suspenso ou proibido. Com o aumento da pena, o motorista não vai poder mais ser solto imediatamente, já que o delegado não poderá fixar fiança. E hoje é dia do índio, um cidadão brasileiro que tem direito a votar e ser votado. Nas eleições municipais de 2016, foram mais de 1.700 candidatos indígenas. A questão indígena ela é sempre uma questão sensível porque ela envolve a liberdade de um povo, de pessoas que estavam aqui antes do Brasil ser colonizado pelos portugueses, pelos europeus em geral. O índio ele tem a sua cultura, ele tem os seus costumes que pela Constituição eles têm que ser preservados, eles têm que ser garantida essa liberdade que se dá a quem aqui já estava. Hoje são cerca de 1 milhão de índios, mas eram 5 milhões lá em 1500, na época do descobrimento. Apesar dos séculos, só com a Constituição de 88, os direitos civis e políticos de fato foram garantidos. Nas regras anteriores, regras constitucionais, estavam excluídos como eleitores, não podia se alistar eleitor quem não se expressasse na língua nacional. Com a Constituição de 1988, acabou essa restrição. Qualquer pessoa com mais de 16 pode ser eleitor e qualquer pessoa com mais de 18 anos de idade tem que ser eleitor. Então, nessa situação, é que se acabou qualquer restrição ao alistamento do indígena. Uma resolução do TSE de 2001 tornou o voto obrigatório para índios alfabetizados e facultativo para os que vivem isolados. E a Justiça Eleitoral faz uma travessia pelas matas do país para garantir o direito de todos à escolha de um representante. Uma zona eleitoral ela abrange uma determinada região onde estarão algumas aldeias, certo? Então, aquele contingente de eleitores ele vai ser distribuído em seções, que são os locais de votação, que de preferência estarão sempre o mais próximo possível de algumas comunidades. Os mesários são da própria comunidade, treinados para o trabalho. A estimativa é de que 85 mil eleitores votem em seções localizadas nas aldeias. A gente votou lá dentro da aldeia. Dentro da aldeia, né, tem uma escola lá, nós temos uma seção lá que a gente vota lá. Nós somos eleitores, né? Na minha comunidade, todos nós votamos. Dentro da nossa comunidade, quando está na época da eleição, da política, eles mandam a urna para dentro da aldeia mesmo. Como o índio faz para ter um título de eleitor? Do mesmo jeito que qualquer outro brasileiro, mas respeitando as particularidades. Para fazer o alistamento, normalmente você pode levar sua certidão de nascimento ou sua carteira de identidade. O indígena que tiver esses documentos, lógico, poderá se alistar com esse documento. Se ele não tiver, ele terá, com certeza, um documento emitido pela FUNAI, dizendo, inclusive, da condição dele como indígena. E, com base nisso, ele obtém o título de eleitor. Índios são eleitores e também candidatos. A plenitude dos direitos políticos inclui tanto a capacidade de votar, ser eleitor, como a capacidade de ser votado, ser candidato. Nas eleições municipais de 2016, foram 1.715 candidatos indígenas, 648 na região norte, 411 no nordeste, 284 no centro-oeste, 208 no sudeste e 114 no sul. Hoje a gente tem algumas lideranças, né, que são políticos, que são lideranças representando a comunidade, né? Então isso é bom. As dificuldades de localização, as diferenças de língua, costumes, são superadas pela vontade de votar e ser votado. Nós indígenas sentíamos muita discriminação na cidade na hora da votação, né, até a hora da chegada, a hora da saída. Então foi um meio que as pessoas fizeram documento, né, dialogaram lá dentro do município com o pessoal da Justiça Eleitoral, né, foi pedido. A gente conquistou isso. E para
para falar sobre o direito dos índios, nós recebemos aqui no estúdio o assessor jurídico do Conselho Indigenista Missionário, Adelar Kupinskis. Boa tarde para o senhor, obrigada pela participação aqui conosco. Eu queria que o senhor começasse falando sobre a Constituição Federal e as leis que garantem direitos aos índios, né? Quais os principais pontos? Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui nesse programa. Os direitos indígenas vêm de longa data, desde a Carta Régia de 1680, quando Portugal definiu que as áreas indígenas deveriam ser preservadas. Porém, ganharam proeminência ou maior abrangência com a Constituição de 1988. A Constituição de 88, ela reconheceu aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras tradicionalmente ocupadas. A Constituição também definiu que o usufruto sobre essas terras é exclusivo das populações indígenas e que essas terras não podem ser negociadas, não são objeto de negociação. Mais que isso, a Constituição definiu que eventuais títulos incidentes em terras indígenas são nulos e não têm eficácia jurídica nenhuma. Então, a Constituição trabalhou de forma assim muito proeminente e alguns juristas, e assim eu entendo, que essa significa a Constituição do Índio. Agora, nós temos uma série de problemas ainda em relação à população indígena do ponto de vista legal, porque agora, até estamos comemorando agora 518 anos de descobrimento do Brasil. Nesse período todo, até hoje, algumas questões elas estão um pouco embaçadas, não são muito definidas. Por exemplo, a questão da imputabilidade penal e, embora possam ser eleitos e também votar, existe aquela questão dessa possibilidade de ser imputado ou não. Isso reflete no direito penal, no direito eleitoral, inclusive. Como é que está essa situação? A Constituição ela não aceitou essa divisão entre imputáveis e inimputáveis. Exatamente. Ainda existem divergência ou até interpretações equivocadas, no meu entendimento, sobre o Estatuto do Índio. O Estatuto do Índio é a Lei 6.001 de 1973. Ele foi elaborado no regime anterior. Então, tem várias questões, ele ainda está em vigor, mas tem várias questões que não foram recepcionadas pela Constituição de 88, como a tutela indígena, né? Antes de 88, os indígenas não podiam ter patrimônio, não podiam registrar patrimônio, não podiam ingressar em juízo, e uma série de outros, e eram considerados tutelados. E também o Estatuto do Índio prevê a integração do índio à sociedade envolvente. Esse princípio também caiu, porque hoje o índio tem direito de ser índio, não há mais divisão entre índios isolados, índios em processo de isolamento, ou índios integrados, por exemplo. Mas ainda existem interpretações dos tribunais, que no meu entendimento volto a insistir que é equivocada, no sentido de dizer que tem índios que já são integrados porque têm carteira de motorista ou têm título de eleitor. Agora vamos falar de conquistas no Dia do Índio. Cotas em universidades, o senhor considera um avanço? As cotas nas universidades foi a porta de entrada para as populações indígenas. Hoje o Brasil tem, as universidades estão abertas, principalmente para os cursos de educação, a formação de professores que depois vão dar aula nas aldeias. Isso é uma conquista histórica importante a ser mantida, mas tem dificuldades, Nem sempre os índios conseguem recursos para permanecer nas universidades. Além disso, os índios hoje estão estudando direito, há muitos advogados indígenas, estão estudando medicina, engenharia, e foi através dessa política de cotas. Eu considero ainda que falta muito, Eu acho que um próximo passo, o Brasil, os povos indígenas, as organizações indígenas deveriam pensar em uma universidade indígena. Infelizmente, o nosso tempo é curto. O senhor falou dos índios no direito, inclusive, uma advogada fez a sustentação oral aqui, Cadu? Exato. No julgamento Raposa Serra do Sol. Os avanços continuem devagarzinho, a gente chega lá, Exatamente. Obrigada pela participação. Eu que agradeço. Obrigado, doutor. E ainda nesta edição do Jornal da Justiça, os destaques da sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral nesta quinta-feira. O incentivo à presença feminina na política constitui ação afirmativa necessária, legítima e urgente. Hoje teve sessão plenária no Tribunal Superior Eleitoral.
Os ministros responderam uma consulta de partido sobre a participação das mulheres na política. Na sessão administrativa, o plenário respondeu negativamente a uma consulta do Partido Democrático Trabalhista. O PDT queria saber se o pagamento de mulheres que trabalham no partido contaria como parte dos 5% destinados por lei para a promoção da participação feminina na política. Mas os demais ministros seguiram o entendimento do relator, ministro Jorge Mussi, que entendeu que a legislação fala sobre aumentar a presença das mulheres na vida político-partidária. Por isso, a simples remuneração de pessoal não vale para alcançar a determinação. O incentivo à presença feminina na política constitui ação afirmativa necessária, legítima e urgente, que visa promover e integrar as mulheres na vida política partidária brasileira, dando-lhes oportunidades de se filiarem às legendas e de convalidarem, de modo a garantir a plena observância ao princípio da igualdade de gênero. Na sessão jurisdicional, os ministros reverteram a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e mantiveram os cargos de Amanda Lima de Oliveira Fetter e Lúcio José de Medeiros, eleitos respectivamente prefeita e vice-prefeito da cidade de Sandovalina. Eles tiveram mandato cassado pelo TRE paulista. O Tribunal Regional considerou que houve abuso de poder econômico na distribuição de latas de cerveja durante um comício da chapa. Mas o plenário do TSE considerou que a conduta não influenciou a eleição municipal e manteve Amanda e Lúcio na prefeitura. A priori, os eleitores que compareceram ao evento prestigiavam os candidatos e, em tese, já tinham um voto definido. Se não bastasse isso, observa-se o valor econômico da conduta, R$ 350. A meu sentir, é irrisório no contexto de campanha majoritária, em que se arrecadaram aproximadamente R$ 21 mil, e em colégio de 3.810 eleitores, ainda mais considerando que os segundos colocados captaram o triplo desse montante, o valor de R$ 66.500. O Tribunal Superior Eleitoral realiza hoje e amanhã o seminário Perspectivas e Desafios da Propaganda Eleitoral, Eleições 2018. E quem tem os detalhes sobre esse evento ao vivo, lá do TSE, é a repórter Juliana Ribeiro. Oi, Juliana, boa tarde para você. Boa tarde, Rafaela. O seminário conta com a participação de juízes eleitorais de todo o Brasil. O objetivo é discutir alguns pontos da propaganda eleitoral, como a propaganda na internet, o uso de redes sociais, o impulsionamento de conteúdos e a tão chamadas fake news. O presidente do TSE, ministro Luiz Fux, participou da abertura do seminário e destacou a importância de estabelecer o que pode e o que não pode na propaganda eleitoral. Nós estabelecendo nesse encontro quais são as diretrizes em relação à propaganda, o que será proibido, o que será permitido, vai fazer com que essa jurisprudência seja aplicada de maneira uniforme em todo o território nacional. E para nós isso é muito importante, porque o cidadão comum ele não entende como é que um caso igual ao outro é julgado diferentemente dependendo do juiz. O seminário continua hoje à tarde, a previsão de término amanhã, meio-dia. É com você, Rafaela. Obrigada pelas informações, Juliana. Cadu. O livro Reflexões sobre a Justiça e Educação, com prefácio do ministro Dias Toffoli, foi lançado na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. São mais de 130 páginas que trazem uma análise do acesso de crianças de todo o país à educação básica. O prefácio, que destaca o avanço da aplicação de políticas em razão da Constituição Federal, foi escrito pelo vice-presidente do STF, ministro Dias Toffoli. São vários intelectuais que sempre disseram que o grande problema da nação brasileira é a universalização da educação. E esse livro aqui mostra o importante papel do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos operadores do direito em garantir esse acesso universal, garantir a universalização da educação e estes temas com um diálogo multidisciplinar, com a sociedade civil também participando. O livro Reflexões sobre a Justiça e Educação foi escrito por 12 pessoas que fazem parte da ONG Todos pela Educação. A presidente da ONG explica que há 11 anos a organização ajuda na elaboração de políticas públicas, principalmente relacionadas à alfabetização. Ela reforça ainda que o principal ponto abordado no livro é o direito ao acesso à educação de qualidade. Não é simplesmente acesso
acesso à matrícula, à escola. Porque a gente precisa garantir que as crianças que estão na escola aprendam. Esse é um direito fundamental dessas crianças todas para que elas tenham uma vida melhor, mas que o Brasil inteiro tenha uma vida melhor, porque o Brasil inteiro seja melhor em diversas áreas, em diversas dimensões. O lançamento da obra foi nesta quarta-feira na Biblioteca do Supremo Tribunal Federal. Participaram do evento ministros do STF, representantes do governo federal e da área do direito. Que nós possamos continuar discutindo e avançando na construção de um direito que é extremamente relevante para a fundação da própria cidadania. Um par que se forma entre a justiça e a busca da educação de qualidade, que são sementes de futuro. O Jornal da Justiça quer mostrar vídeos de todos os cantos do Brasil. Grave uma história interessante no seu celular e mande pra gente. O nosso WhatsApp, anote aí, é o 61-99260-6116. E o nosso e-mail é jornaldajustiça@stf.jus.br. Hoje ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Até amanhã. E até daqui a pouco, do Direto do Plenário.